entender tudo sobre esse fenômeno, que é muito legal, cara. Eu gosto demais de explicar sobre esse assunto aqui. Eu acho um conceito fenomenal, acho um conceito bem legal mesmo. Antes de introduzir antes de começar mesmo de fato, eu preciso introduzir alguns conceitos para você. Pô, eu sou professor de Química, Física e Sonhos. A gente começou falando dos sonhos, a gente vai falar da física, e aqui agora vai parecer que a gente está falando de química, mas não é. Porque química e física está muito interligado mesmo. A gente vai falar do átomo, que é uma introdução do assunto, que a gente precisa entender o que é uma carga elétrica para estudar eletricidade. E aí, antes de entender o que é uma carga elétrica, vamos numa parte mais fundamental. Lembra o que é o átomo? Você estudou isso lá no PISM 1, meu Deus do céu, quanto tempo que tem? Caraca, vamos lembrar. Esse aqui é o átomo de Bohr. O átomo de Bohr, ele possui um próton no núcleo, prótons no núcleo, não necessariamente um, prótons no núcleo, nêutrons também no núcleo e elétrons na eletrosfera em diferentes níveis de energia, ou diferentes camadas eletrônicas. Aí nós temos aqui 3 camadas representadas. Ok. O átomo, na sua essência, é neutro, porque ele tem próton e elétron. O próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa. Então eles têm cargas diferentes, cargas contrárias. O átomo é assim, e por isso que ele é neutro em sua essência, porque a mesma quantidade de cargas positivas necessariamente é a mesma quantidade de cargas negativas. Por mais que os elétrons estejam dispostos, estejam arranjados em diferentes níveis de energia, não tem problema. Aí esse elétron, então, negativo, o próton positivo. O nêutron não tem carga, não contribui com a carga do átomo, mas contribui com a massa do átomo. Perfeito? Aqui, como a gente está focado em carga, a gente vai focar mais em elétron e próton. Ok. Eu deixo aqui as informações do seguinte. A carga do elétron tem esse sinal aqui. A gente vai entender o que significa essa letra C, é uma unidade de grandeza. A carga elétrica vai ser representada pela letra Q. Então eu tenho aqui a carga do elétron, menos 1,6, papapá, vezes 10 a menos 19, ou seja, um número bem pequeno. Temos aqui a massa do elétron, 9,1 vezes 10 a menos 31 kg, muito pequeno também o valor. Temos a carga do próton, a massa do próton e a massa do nêutron. Deixo aqui todas as informações, claro que esses números não precisam ser gravados, são números que numa questão o autor da questão deixaria como informação, sem problema nenhum, tá bom? É só para te deixar claro o seguinte, a carga do elétron é negativa, a carga do próton é positiva, e repare que o valor é o mesmo, é o mesmo número, exatamente o mesmo número, exatamente o mesmo número, porque é a mesma carga, só que de sinal contrário. Há essa diferença entre próton e elétron. Claro que a massa é totalmente diferente. A massa do elétron é 10 a menos 31 e a massa do próton é 10 a menos 27, ou seja, o próton é muito, muito mais pesado do que o elétron. Mas em questão de carga, que é o que a gente vai focar aqui, a carga do próton e do elétron são exatamente contrárias, sinais contrários. Perfeito? E aí é legal. Claro que não vão existir átomos isolados, na sua grande maioria, nos sistemas que a gente vai estudar, nos circuitos e em todo o conceito que vai ser abordado aqui. Vão ser átomos isolados, vão ser mais espécies químicas. Por exemplo, íons. Íon é uma espécie química. Os íons eles podem ser negativos, temos aqui os ânions, são átomos que receberam elétrons e aí formaram íons. Íons têm carga elétrica. Aí eu tenho aqui o F-1, por exemplo, que o F ele tem 9 prótons no núcleo e teria 9 elétrons na eletrosfera. O átomo é neutro. Só que esse flúor menos 1 ele tem 10 elétrons na eletrosfera. Conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 elétrons na eletrosfera. Ou seja, esse flúor, ao invés de ter 9 elétrons, tem 10 elétrons. Ele recebeu um elétron e ele formou um flúor menos 1, que é um íon, é uma espécie química carregada. Ou também eu posso ter aqui, no caso, um sódio que teria 11 prótons e teria 11 elétrons na eletrosfera, só que na verdade ele só tem também 10 elétrons na eletrosfera, sendo, portanto, um Na mais 1. Um sódio mais 1, que é um sódio que perdeu um elétron. Ele perdeu um elétron. Ele é um cátion. Ele é um íon que perdeu elétrons. Então ele é chamado de cátion. Perfeito? É uma terminologia da química aqui. Pô, Gabriel, não é aula de química isso aí? Não, mano, não é aula de química. Mas é porque esse assunto aqui ele está sendo introduzido para falar, portanto, de carga elétrica, tá bom? Porque lá bem antes de Cristo, o pessoal começava já a estudar esse fenômeno da eletricidade e aí começaram a descobrir as cargas elétricas. Existem 2 tipos de carga elétrica, a positiva e a negativa. Ok? Igualzinho no átomo ali. E aí, qual que era a curiosidade dos filósofos e dos cientistas? Eles pegavam aqui, ó, e estudavam a interação entre 2 hastes de plástico, depois de friccionar com a pele. Então ele pegava essa haste de plástico aqui, friccionava com a pele, friccionava, e via que a haste não se atrai nem se repele quando você não atritou uma com a outra. Mas depois de atritar uma com a outra, as hastes se repelem. Então você chega uma perto da outra e elas se repelem. Ó, mas que doideira. E aí, hoje em dia a gente sabe que atritando essa haste na pele, você induz a formação de uma carga negativa na haste. Essa carga negativa ela vai repelir uma outra. Por quê? Cargas de sinais semelhantes se repelem. Cargas do mesmo sinal se repelem. Totalmente. Tá bom? Elas se repelem. E aí, outro experimento simples que o pessoal poderia fazer. Pegar essa haste de vidro e ver também que ela não se atrai nem se repele. Quando está neutra, quando está sem atritar. E depois de atritar eu vejo que elas se repelem também.
Não, mas que doideira, será que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a haste de plástico? Sim, só que a carga ali foi contrária. Mas como foi carga positiva, e a carga positiva tem o mesmo sinal, ela também vai se repelir. Também vai se repelir. Claro que aqui foi positiva, aqui foi negativa. E aí, pô, se eu tenho uma positiva e uma negativa, e pego agora a haste de plástico, fricciono ela, atrito ela, pego a haste de vidro, atrito ela, vai formar uma carga negativa e positiva. Agora elas vão se atrair, porque os opostos se atraem. E sonhador, vocês sabem disso. Que lindo, cara, vocês sabem disso. Isso aí é o romantismo. Pô, acho que desde sempre a gente ouve isso na escola. Os opostos se atraem. Ai, que lindo. Os semelhantes se repelem. Ai, que doideira. Por quê, cara? Essa carga positiva tá ali presente. E a carga negativa também. Mas, pô, antes desse romantismo, da gente relembrar isso, entenda o seguinte. O que significa essa carga positiva? Por que aquela barra de vidro ali ficou positiva? Por quê, cara? Quimicamente falando, atomicamente falando, significa o seguinte, que essa carga positiva possui menos elétrons do que prótons. Igualzinho à espécie química, Na+. O Na+, não perdeu um elétron. Ok? Essa barra de vidro, quando você atrita ela, você meio que faz ela perder elétrons. Meio que não, né? Perde elétrons, porque ela cria uma carga positiva lá. Então você faz um desbalanceamento da carga elétrica. Porque sonhadora, a matéria é neutra. Nós somos feitos de átomo e a gente não atrai um ao outro assim, não dá choque. Porque a matéria é neutra. A barra de vidro estava neutra. Quando você atrita ela, você faz um desbalanceamento dessas cargas elétricas. Negativo e positivo estava neutralizando. Quando você cria uma carga positiva, significa que o negativo agora está em menor quantidade. Então você tem menos elétrons do que prótons. Se você tem mais de uma carga positiva, que é o próton, você vai ter uma carga positiva final. Uma carga líquida final positiva. Perfeito. E a negativa é a mesma jogada. A negativa é a mesma jogada. Só que agora você vai ter mais elétrons do que prótons. Então, mais elétrons do que prótons, você vai ter exatamente essa carga negativa. Perfeito? Não se esqueça que o módulo da carga do elétron ou do próton é uma unidade natural da carga elétrica. E eu mostrei esse valor aqui para vocês. A carga elétrica é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a unidade de carga elétrica. Vou chamar a atenção disso mais vezes aqui não, tá bom? E aí, pô, esse é o romantismo que eu tô te falando. É o romantismo. Ai, que lindo. Ai, que delícia, Gabrielzão. Os opostos se atraem. Meu Deus do céu. É exatamente isso, cara. A barra de vidro atritada atraiu a barra de plástico atritada. Porque os opostos se atraem. Então eu tenho aqui, ó, positivo com negativo, vai ocorrer uma atração. Totalmente. Positivo com positivo já é semelhante. E aí vai ocorrer uma repulsão. Negativo com negativo também. Vai ocorrer uma repulsão. Isso é o romantismo da física. Ai, que lindo. Da física clássica. Olha que maravilha. E aí, pô, aqui eu represento até as setinhas, tá vendo? Porque nós vamos ter essa atração vai ocorrer por uma força elétrica, que a gente vai estudar muito bem aqui na parte 2 dessa aula. Essa força elétrica seria uma força de atração. Então eu tenho aqui, ó, forças elétricas, Fe, força elétrica, que elas vão se atrair. Elas vão tender a se aproximar. Então essas cargas de sinais contrários vão tender a se aproximar. Perfeito. Isso sempre vai acontecer. Que foi o que aconteceu com a barra, com a haste. E as semelhantes vão se repelir. Então olha lá o sinal contrário, indo para longe. O sinal indo para longe. Um sinal indo para cá, outro sinal indo para lá. Um sinal indo para cá, outro sinal indo para lá. Totalmente. Porque os semelhantes se repetem. Perfeito, sonhador? Perfeito, sonhador? Que demais. E aí, entenda mais alguns conceitos sobre isso. Entenda mais alguns conceitos sobre essa haste de plástico e tudo mais. Vamos lá. Vamos conceituar condutores e isolantes. Porque se a gente está falando de carga elétrica, tem alguns materiais que naturalmente conseguem conduzir mais essa carga elétrica. Olha que demais. Que são exatamente os condutores. São materiais, geralmente metais, que permitem o fluxo de elétrons. Pô, a gente não está falando de elétron? Carga positiva tem pouco elétron. Carga negativa tem muito elétron. O condutor vai permitir que esses elétrons fluam através da sua superfície. Se eu pego aqui, ó, uma esfera metálica, coloco num fio de cobre, um fio de cobre é um condutor, o mais clássico de todos, toda a tubulação elétrica é feita com fio de cobre, do nosso prédio, do nosso apartamento, da nossa casa. Eu vou colocar essa esfera metálica por fio de nylon, que é um fio isolante, e aí isolante é o contrário de condutor. Isolante não vai permitir que os elétrons fluam por sua superfície, vai ser exatamente o contrário. E eu vou pegar aqui uma haste de plástico que esteja carregada. Como que eu carrego essa haste de plástico? Atritando ela, com a mão, com o cabelo e tudo mais. Aí vai ter uma carga elétrica aqui, vão ter mais elétrons do que prótons aqui nessa barra de plástico. Perfeito. O que vai acontecer? O fio conduz a carga da haste de plástico carregada negativamente para a esfera metálica. Então eu tenho essa haste de plástico ligada por um fio condutor e essa outra esfera metálica que também conduz eletricidade, os elétrons vão fluir da haste carregada para a esfera metálica através do fio de cobre. Olha que lindo isso! O fio de cobre permite que os elétrons fluam através da sua superfície. Aí eu tenho aqui, ó, uma barra totalmente carregada e também uma esfera totalmente carregada. Com qual carga? Negativa. Você conduziu eletricidade, você conduziu cargas elétricas através de alguma superfície, metálica no caso.
Perfeito? E aí, pô, essa esfera fica tão negativa, não tem como eu enxergar, né? Não tem como eu olhar aqui assim, ó, como é que eu sei que tá negativo? Não tem como, né? Não tem como. Então, se eu pego e faço esse experimento simples, pego agora essa esfera carregada negativamente. Como que eu sei que ela está carregada negativamente? Porque eu chego perto aqui de uma haste de vidro carregada positivamente, que eu atritei no cabelo, atritei na mão, e elas vão se atrair. Os opostos se atraem. Olha o romantismo aí acontecendo de novo. Perfeito. Então aqui, pô, a gente conceituou um condutor, que seria esse fio de cobre metálico, a esfera metálica, perfeito, e o isolante, que foi o nylon. No nylon aqui não flui carga elétrica, porque o nylon é um isolante. Ele não permite que a carga flua através dele, não. Um plástico vai fazer isso, a madeira e tudo mais. E um semicondutor? Meio termo, meio termo. Não é nem isolante nem condutor. É um material que possui propriedades intermediárias. É o meio termo mesmo. Entre as de um bom condutor e as de um bom isolante. Um semicondutor é importante na parte prática também. Ok? Que demais. Vamos entender mais um pouquinho. Tá bonito demais, sonhador? Tá bonito demais, sonhadora. Olha que demais. Vamos entender mais um pouquinho aqui, ó, dessas cargas induzidas. Porque uma coisa é você conduzir eletricidade, outra coisa é você induzir uma carga. E aí vamos nesse experimento, nessa figura aqui, que é bem legal de se entender. Vamos juntos, olha lá. Eu tenho aqui ó, uma esfera metálica, então eu tenho uma esfera metálica, ela está presa aqui num suporte isolante, então essa esfera metálica conduz a eletricidade, permite que os elétrons fluam através da superfície dela, permite que as cargas elétricas fluam através da superfície dela, e o isolante não permite que as cargas fluam através da sua superfície. Então as cargas vão estar aqui nessa esfera. Eu vou chegar aqui perto dessa esfera, aquela haste de plástico carregada negativamente, a famosa haste de plástico. Aí eu pego essa haste de plástico negativa e vou chegar próximo. Olha a diferença do outro experimento. No outro experimento eu encostei a haste no condutor. Teve um contato. E ele conduziu carga elétrica. Aqui agora eu vou induzir uma carga. A formação de cargas. Como? Só chegando próximo. Só chegando próximo. Eu vou chegar essa haste aqui próximo da esfera. Eu não vou encostar. Chegando próximo, o que vai acontecer? O romantismo. Olha o romantismo aí de novo. O romantismo vai acontecer. Perto da haste negativa vão ficar as cargas positivas, que significa pouco elétron, deficiência de elétron. Vão ficar as cargas positivas. Porque para onde foram os elétrons? Repeliu, foi repelido para o outro lado da esfera. Então eu induzi uma polaridade na esfera. Eu induzi a separação de cargas aqui nessa esfera. Foi induzido. Essa separação não existia, as cargas estavam totalmente misturadas, estava neutra, a esfera estava neutra. Aqui ela continua neutra, só que com esse lado aqui positivo e com esse lado aqui negativo. Então você induziu a formação de cargas, você induziu, perdão, a separação de cargas. Essa que é a jogada. A carga negativa na haste repele os elétrons. A carga negativa aqui repele os elétrons. Então os elétrons vão para o outro lado, para evitar a repulsão eletrônica. Criando zonas de carga induzida, negativa e positiva. Então você criou polos naquela esfera. Você criou uma redistribuição das cargas elétricas. Você criou uma separação das cargas elétricas. Isso que é um polo. Perfeito? E olha cá, o sistema atinge o estado de equilíbrio, no qual a força sobre um elétron orientada para a direita, produzida pela haste, é exatamente igual à força sobre o mesmo elétron orientada para a esquerda, produzida pelas cargas induzidas. Então você separa as cargas de modo com que elas fiquem estáticas. Essas cargas elas estão paradinhas, elas estão estáticas. A gente está estudando a eletrostática. Elas estão paradas. E isso é alcançado no equilíbrio, num estado de equilíbrio, que é um estado onde não tem mais uma movimentação de cargas. Essas cargas elas estavam totalmente distribuídas igualmente, vamos colocar assim, e agora elas estão formando um polo. Olha que demais. Eu posso ainda fazer algumas coisas aqui nessa indução das cargas. Posso pegar essa carga negativa, ligar a um fio condutor na terra, no solo. Por quê? É um fio terra mesmo, é o nome disso aqui, né? Esse fio terra, o que ele vai fazer? Vai permitir que os elétrons que estavam nesse polo aqui da esfera migrem para o solo, migrem para a terra. A terra é um condutor infinito. Infinito. A terra ela tanto doa elétrons quanto recebe elétrons. Se eu liguei aqui a parte da negativa na terra, é a carga negativa que vai para lá. Tanto que a Terra pegou tanto essas cargas negativas que agora a esfera só está positiva. Então você tornou essa esfera positiva. Olha lá, você tem uma esfera totalmente positiva aqui agora, porque os elétrons que estavam nesse polo aqui da esfera, eles migraram em direção à Terra, colocando ligado um fio ali. Perfeito, sonhador? Perfeito, sonhador? Que demais. Muito massa. Mais algumas aplicações. Você está vendo que, pô, a gente está seguindo uma sequência didática para fazer você elevar o nível do seu conhecimento. Como que eu Gabrielzão, faço isso? Coloco alguns exemplos de aplicação desse conceito que a gente está vendo, que a gente está vendo a introdução do tema, que é cargas elétricas. Então a gente precisa entender o que é uma indução de cargas, o que é um polo, o que é carga positiva, negativa, e algumas aplicações. Por exemplo, essa polarização que a gente fez, a gente pode fazer aqui agora nesse outro experimento bem simples. Ó. Pega um pente, atrita no cabelo, ele é um pente de plástico, ele vai ficar com carga negativa, perfeito. E aí eu vou pegar aqui, ó, um material isolante. Ó, Gabrielzão, um isolante não conduz, não permite cargas elétricas que fluam através da sua superfície. Só que um isolante é constituído de matéria, e toda matéria contém átomos.
E todo átomo contém próton no núcleo e elétron na eletrosfera. Por mais que seja um isolante, nesse isolante representado aqui assim, eu também tenho cargas elétricas, positiva e negativa, totalmente. Eu também tenho. Então elas também podem se deslocar ligeiramente. Não é aquele absurdo também, né? Ligeiramente. Quando há uma carga por perto, que é esse pente carregado negativamente. Eu vou meio que induzir. Não é uma indução de cargas. É parecido com uma indução. Você vai fazer também um polo, só que você não vai permitir que os elétrons migrem através da superfície, porque você está falando de um isolante. Então esse isolante aqui ele não permite que os elétrons, nem qualquer outra carga, migrem através da superfície. Só que tem positivo e negativo ali. Tem carga positiva e negativa. Então esse pente chegando perto aqui, esse polo positivo vai chegar próximo do pente. Se eu tenho um pente carregado positivamente, esse polo negativo vai chegar próximo do pente. Porque você fez um polo. O que é esse polo? É a separação de cargas. É a orientação de cargas no espaço. Aqui, repare, olha a sutileza dessa imagem. Essas cargas negativas, elas estão agora orientadas para próximo do pente positivo. E essas cargas positivas aqui agora estão orientadas para perto do pente negativo. Perfeito, sonhador? Que demais. E, você repara... eu falo muito, né, cara? Gabrielzão aqui fala demais, fala muito. Eu sempre tento deixar bem claro meu raciocínio. É uma sequência didática diferenciada, tô ligado? E principalmente deixar escrito aqui no slide. Qual que é a jogada? Entender o conceito, aplicar o conceito na nossa vida. Um pente atritado no cabelo vai fazer isso tudo que a gente está vendo aqui. Atração, repulsão, perfeito. E principalmente aplicar no exercício de vestibular. Ok. Vamos aplicar mais esse conceito aqui agora, que é numa pintura eletrostática. Isso aqui é bem legal, cara. É uma contextualização muito massa. Quer ver? Ó? Eu vou pintar a porta desse carro. Vou pintar a porta do carro com um borrifador de tinta, ok? Beleza. E eu vou utilizar uma pintura eletrostática. Caraca, Gabrielzão, eles fazem isso mesmo? Sim. Demais. Uma pintura eletrostática. Então a tinta ela tem cargas elétricas. Essa tinta aqui no caso ó, tem uma carga negativa. A tinta que está lá no borrifador tem uma carga negativa. Perfeito. Ô Gabrielzão, os opostos se atraem, né? Isso. Exato. O romantismo está aí. Então eu tenho aqui ó, que a porta do carro ela foi carregada positivamente. Como que fizeram isso? Ligaram a porta por um fio condutor na Terra. Fizeram uma indução elétrica. Fizeram uma polaridade na porta, positiva e negativa. A porta é feita de átomo, então tem cargas elétricas ali, assim como tudo que a gente enxerga à nossa volta. Pegaram essa carga negativa, ligaram na Terra. A Terra é um condutor infinito, então recebe essas cargas elétricas negativas e é a porta que agora fica positiva. Ó, Gabrielzão, a porta positiva e a pintura, a tinta aqui para fazer a pintura está negativa, então essa porta vai ser pintada porque ela tem uma carga positiva que foi induzida, e aí eu tenho positivo com negativo, e aí você faz a pintura. Perfeito? Então esse objeto de metal, a porta do carro, por exemplo, é ligada à Terra e as gotículas de tinta recebem carga elétrica ao saírem pelo bico do borrifador. Beleza, positivo atrai negativo e a pintura fica perfeitamente feita. Tá bom? Esse processo... por que eu vou fazer isso, Gabrielzão? Por que eu não uso uma tinta normal? Porque esse processo minimiza o excesso causado por nuvens de partículas soltas de tinta e dá um acabamento especial uniforme. Especialmente uniforme. Então a pintura fica muito mais perfeita. Porque você está lidando com cargas elétricas. Positivo atrai negativo. Então existe o romantismo em tudo à nossa volta, em vários fenômenos. Até em atritar o cabelo com um pente, ou até fazer uma aplicação tecnológica dessa. Esse que é a jogada da física. A gente entende a física para aplicar conhecimento e desenvolver tecnologia. Isso aqui é uma tecnologia, cara. Pintar a porta do carro. Quer andar com a porta toda mal feita? Não. Tem que ser uma pintura bem feita, tem que ser uma pintura bem cuidada e tal. Tem que ser uma pintura especialmente uniforme. Olha que lindo. E aí, essa pintura aqui eletrostática é perfeita. PISM 2020. E aí qual que é a jogada? Entenda o conceito, não entenda a questão. Caraca, Gabrielzão, não é para entender a questão? Não. Entenda o conceito que está sendo cobrado aqui. Não precisa entender essa questão, porque essa questão cai em 2020, ela não cai esse ano que você vai fazer o PISM 3. De jeito nenhum. Tá bom? Mas o conceito vai cair igualzinho. Que é o quê? Carga elétrica. A gente vai fazer aqui uma questão agora muito parecida com esses experimentos que a gente lidou aqui agora. Tá bom? Luiz e Sérgio brincam de cabo de guerra eletrostático, então com cargas paradas. Uma bolinha de isopor eletrizada positivamente por atrito, e aí vamos anotar essa informação que é importante pra gente. Uma bolinha positiva. É pendurada com um fio de seda. Fio de seda é isolante, então não vai influenciar aqui na análise. Há um suporte de forma que ela possa balançar livremente. Então tem uma bolinha aqui que ela pode balançar livremente. Cada um escolhe um bastão diferente para eletrizar, o Luiz e o Sérgio. E depois de atritarem uma das extremidades de cada bastão, colocam-nos em posições opostas, mas equidistantes à bolinha. Então eu tenho uma bolinha aqui, um bastão aqui e outro bastão do outro lado, equidistantes, a mesma distância em relação à bolinha. Ganha o jogo quem tiver eletrizado mais seu próprio bastão. Eletrizado. E lembra do romantismo, os opostos se atraem. Na brincadeira, a bolinha se deslocou para uma posição de equilíbrio mais próxima ao bastão de Luiz. Isso pode significar algumas coisas.
Imagina que o bastão do Luiz está aqui. Se a bolinha se deslocou para cá, ou significa que o bastão do Luiz tem sinal contrário da bolinha, sendo a bolinha positiva. Então pode significar, tá? Que o bastão do Luiz está negativo, aí a bolinha vai atrair para lá mesmo. Ou pode significar que o bastão do Sérgio, que está do outro lado, está com a mesma carga da bolinha, e aí vai fazer ela repelir. Então o bastão do Sérgio pode estar positivo. Pode significar qualquer uma das duas coisas, tá bom? Aí pode-se afirmar com certeza absoluta. Se os bastões têm cargas opostas entre si, então Luiz ganhou a brincadeira. Se os bastões têm cargas opostas entre si, então Luiz ganhou a brincadeira. Você não pode afirmar isso com toda certeza. Porque, quer ver? Ó, imagine que a bolinha está aqui. Imagine que o Luiz tem carga positiva e o Sérgio tem carga negativa. As cargas não estão opostas? Estão. Só que se o Luiz tiver carga positiva, a esfera não vai para o lado dele. E a esfera foi para o lado dele, mais próxima ao Luiz. Está afirmando que aconteceu isso. Então a letra A está totalmente errada. Se o bastão tiver carga oposta, então o Luiz ganhou a brincadeira. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque o Luiz tem que ter carga negativa. Se ele tiver positivo, aí já não ganhou. Então letra A não. Letra B. Se os bastões tiverem cargas opostas entre si, então o Sérgio ganhou a brincadeira. Mesma coisa, você não pode afirmar isso. Só de ter carga oposta. Não. O Luiz necessariamente tem que ter a carga negativa. O Luiz tem que ter a carga negativa, porque o bastão é positivo ou então o Sérgio tem a carga positiva. Ou um ou outro, igual eu falei. Tá? Então, se os bastões tiverem cargas opostas, não, de jeito nenhum. Você não pode afirmar isso com toda certeza. Porque tem uma possibilidade que fala o contrário. Qual que é a possibilidade? O Luiz que está aqui ter carga positiva. Aí a esfera não vai para o lado dele, de jeito nenhum. Letra C. Se os bastões têm cargas positivas, então o Sérgio ganhou a brincadeira. Perfeito. Perfeito. O Sérgio tendo carga positiva, a esfera vai para o lado do Luiz mesmo. Porque os semelhantes se repelem. Então a letra C, ao meu ver, está correta por enquanto. Letra D. Se os bastões têm cargas negativas, então o Sérgio ganhou a brincadeira. Não necessariamente. Porque se os dois têm carga negativa, o que ia acontecer? A esfera não ia para nenhum lugar. Eles estão à mesma distância, à mesma carga, então a esfera vai ficar no meio. Vai ficar no meio. Ela vai ser atraída pelos dois. A esfera positiva vai ser atraída pelos dois bastões. Se os dois tiverem cargas negativas aqui, ó, aí não. Aí também não vai não. Se os bastões têm carga positiva agora, carga positiva, então Luiz ganhou a brincadeira. Também não. Também não. Porque se os dois bastões têm carga de mesmo sinal, a esfera não muda de lugar. Porque ela ou vai ser atraída ou repelida por dois bastões que estão à mesma distância em volta dela. É como se duas pessoas empurrassem uma pessoa do meio na mesma proporção, na mesma força. A pessoa não vai se mexer. Você empurra uma pessoa aqui assim, ó, ela não vai se mexer. Na mesma proporção, na mesma distância, no mesmo sentido, na mesma direção, não vai se mexer de jeito nenhum, tá bom? Então, ao meu ver, seria a letra C e a letra C mesmo. Só que eu entendo o conceito cobrado aqui, tá bom, sonhador? Não precisa entender essa questão, de jeito nenhum, ok? Qual que é a jogada? Vamos reler a letra C, ó. Se os bastões têm cargas positivas, então o Sérgio ganhou a brincadeira. Perfeito. Perfeito. Aí sim, Sérgio ganhou a brincadeira. Porque Sérgio vai fazer a esfera, ó, se os dois têm cargas positivas, o Sérgio vai fazer a esfera positiva e ir para o lado do Luiz. Então aqui, ó, carga positiva no bastão do Sérgio. A esfera está positiva, a esfera vai para o lado do Luiz, que está do outro lado. Perfeito? Entenda o conceito cobrado aqui. Carga elétrica. O Pismo gosta desse assunto demais. Beleza, sonhador? Muito massa.